De Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor para todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós vamos hoje estudar um tema e nós vamos usar alguns textos da palavra sobre esse tema. E o importante hoje, o tema hoje nós vamos falar sobre a lei e a graça nos dias atuais. Essa ministração, ela nasceu fruto de duas junções, o que foi ligado na terra e o que foi ligado no céu. Porque eu recebi muitas perguntas de pessoas sobre lei e graça. Eu percebi que entra ano e sai ano do Evangelho e as pessoas ainda têm dúvida sobre o que é lei e o que é graça. E muitas vezes, por falta de leitura da palavra, por muitas vezes terem ouvido alguma coisa e gerado algumas dúvidas, Nós vivemos cotidianamente nos cultos, falando sobre graça o tempo inteiro, mas a gente percebe que ainda nos corações e também em igrejas se usa a lei. Então há uma mistura na mente, e eu fui orando ao Senhor sobre esse aspecto, pensando o que eu ia fazer com essas perguntas que me fizeram, até o dia que o pastor Vinícius me perguntou se eu tinha um tema para trazer. E eu entendi que o assunto era justamente sobre lei e graça nos dias de hoje. E a primeira pergunta que eu vou fazer parece bem retórica, tá? É uma pergunta boba, mas ela vai dar origem às outras perguntas. A pergunta é: estamos vivendo hoje na lei ou na graça? E aí? Lei ou graça? Então vamos falar mais alto. Lei ou graça? Graça. Só que essa graça às vezes não é tão bem entendida sobre o que é essa graça, muitas vezes nós olhamos para uma coisa que é muito bonita na Bíblia, que se chama 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos. Mas você sabia que a lei não é só esses 10 mandamentos? Quem sabe me dizer quantas leis estão escritas no Antigo Testamento? Quem sabe exato? Opa! Você olhou no celular, brincadeira. Mas você falou o número aí, são 613 leis. Eu pergunto, tem alguém aqui, pode ser que tenha, tá? Mas tem alguém aqui que sabe as 613 decoradas? Não? Eu que eu esperei que isso ia acontecer. Eu tenho uma notícia para te dar, eu também não sei. Decorada eu sei algumas, mas eu não sei as 613. Mas se eu te disser que os judeus, judeu que frequenta mesmo sinagoga, judeu sério, decora isso? São 613 leis. Só que nós queremos fazer uma coisa que é muito complicada. Nós queremos pegar coisas da lei e dizer que elas ainda estão valendo. Gente, nós não dissemos que estamos vendo o período da graça? Sim ou não? Então, por que ainda usa a lei? Então, eu vou mostrar algumas coisas para a gente entender no contexto. Primeiro, não dá para explicar aqui todos os elementos da lei, senão nós vamos fazer um seminário de uns 10 meses e ainda não vai dar. Eu vou botar alguns pontos aqui importantes, tá? Sobre lei e graça, para que a gente possa entender. E aí a pergunta que eu tinha feito, Estamos vivendo no lei da graça e nós já respondemos, então,
que é a graça. Bom, para você entender um pouquinho, eu vou fazer um comparativo aqui, primeiro, entre a lei e a graça, de alguns aspectos, não dá para fazer tudo. E depois nós vamos meditar mais sobre alguns textos. Nós vamos falar sobre a origem da lei e da graça, a fonte, ou seja, onde está escrito a lei e a graça, quem é o mediador, o intermediário entre Deus na lei e na graça, quem é o beneficiário e para que se atribui. Então, eu vou falar primeiro da lei, que é mais fácil, e aí a gente vai começar a raciocinar sobre a graça. A origem da lei está por Moisés. A lei foi concedida, tanto é que em vários versículos da Bíblia, você vai ver que se chama lei de Moisés. Ou uma palavra que você também vai ver em alguns lugares, que é lei mosaica. É a mesma coisa, mosaica é porque é de Moisés, né? Que está relatado em Êxodo 24:12, que Deus vai lá, chama Moisés, e passa para ele a lei. E aonde Moisés anota a lei? No caderninho, no notebook, foi aonde? Foi nas tábuas. Está lá em Êxodo 24:12 ainda. Então Moisés pega tábuas e escreve a lei. Com todos esses... E detalhe, uma coisa para você entender. Lá do alto do monte, Deus deu as 613 leis para Moisés num dia só? Não. Ele ficou um tempão lá. E que quando ele desceu, estava uma bagunça. Vocês vão lembrar disso, né? Quando ele desceu, o povo estava sacrificando, ele ficou lá, acho que uns 40 dias, não foi? Foi um tempinho bom, para ele anotar tudo que Deus falou. Bom, a lei tinha... Imagina o seguinte, para a lei executar, tem que ter um mediador. Eu vou dar um exemplo. Existe uma lei que está em vigor, que é a lei de trânsito. Beleza? A lei de trânsito tem a sua origem no Código de Trânsito, alguém escreveu ela em algum lugar. Você que dirige e você também que não dirige, tem que pelo menos conhecer alguma coisa. Mas se você pegar o carro e passar na frente de um elemento chamado guarda de trânsito, ele vai poder te abordar e mediar a sua interpretação com a lei, e normalmente, nesse caso, ele vai te dar uma multa. E às vezes você vai recorrer, vai passar por outros mediadores, vai juiz e tal. Então, na lei, tinha um mediador. Quem era o mediador na lei? Quem era a figura que fazia a relação de Deus com o homem? Quem lembra? Era o... Tem alguns falaram aí. Fala alto aí. Sacerdote. Lá em Êxodo 29, você vai ver que o sacerdote... Quem foi o primeiro sacerdote instituído? Quem lembra? O nome dele parece um aro grande. É um Arão, né? Então, está lá instituído bonitinho isso. O sacerdote, aí abrindo parênteses, o sacerdote da lei de Moisés. Porque na Bíblia fala de outro sacerdote que não era da lei de Moisés. Quem é? Fala antes, no livro de Gênesis. Melquisedeque, certo? Que não tinha nada a ver com a lei de Moisés, né? Então tinha um mediador, tinha um sacerdote. Então você não poderia se relacionar diretamente com Deus, você tinha que passar pelo sacerdote e ele ia fazer, né, o que estava escrito na lei. Né? E o beneficiário da lei, que está em Êxodo 31:11, é isso que às vezes as pessoas confundem. A lei não era para todos os povos, tá? A lei era para o povo de Israel. Outras nações não viviam debaixo da lei. O apóstolo Paulo briga com os discípulos
com os discípulos, Pedro e os demais, porque eles queriam cobrar dos demais gregos e outras nações que executassem a lei. A lei era para o povo de Israel. Ok? E isso é um ponto importante. E qual era o foco da lei? Esse que às vezes a gente acha engraçado. A lei, se você lê, ela não está preocupada no que você sente, na qual sua intenção. A lei está preocupada no seguinte: você errou e alguém viu, tem pena. Então, em Levítico 20 vai falar das penas que a lei existia. Então, o foco da lei, o objetivo da lei, era o seguinte: era enaltecer o pecado. Era isso mesmo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo da lei executada no Novo Testamento. Uma mulher foi pega adulterando, e segundo a lei, como está relatado no livro de Levíticos, também escrito isso, se uma mulher ou um homem fossem pegos adulterando, segundo a lei, deveriam ser levados para fora dos muros da cidade e apedrejado pelas testemunhas até a morte. Essa era uma execução da lei. E aí pegaram a mulher, mas teve um grupo lá que falou assim: não, vamos fazer o seguinte, antes de levar ela para executar a lei, vamos levá-la para Jesus, para ver o que Jesus vai fazer. Ninguém é levado a Jesus sem ganhar vida, querido. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Levaram ela para Jesus, o que aconteceu com ela? Ela morreu, a lei não teve efeito. E você conhece o texto da Bíblia que vai falar sobre isso, não vou pregar. Mas estou te dizendo como que a lei evidenciava. Você imagina a mulher, naquele monte de gente arrastando, o que está acontecendo? A pessoa, se eu e Lauro estivesse lá, assim, Lauro e eu conversando, aí, Lauro, o que está acontecendo? Rapaz, pegaram aquela mulher ali no flagra com o marido, está um vulco, todo mundo querendo bater na mulher. Aí eu falei assim: ixi, morreu. Aí Lauro, rapaz, mas primeiro vamos levar ela para Jesus. Aí vamos ver o que vai dar? Aí eu e ele ia lá e vamos ver o que vai dar. E foi assim que aconteceu. Então a lei, ela evidenciava o pecado. Por quê? Porque tinha pena. Está dando para entender, irmãos, até aqui? Agora vamos fazer, pensa aqui comigo, vamos fazer um paralelo disso com a graça. Se a lei, a origem é Moisés, a graça, quem é a origem? E aí? Quem é a origem da graça? Vamos falar mais alto, irmão. Mais alto um pouquinho, é o nome dele. Ih, glória a Deus, Jesus. Então está aqui, João 1,17. Vamos ler esse texto, porque para mim se tem texto mais claro do que eu vou ler aqui, é impossível. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Simples assim, ok? Simples assim. Moisés, lei, Jesus, graça. E eu pergunto para você, quem está aqui nessa noite, é Moisés ou Jesus? Bem claro, né? Bom, aí nós temos o segundo ponto, a fonte. A lei estava escrita em tábuas de pedra, depois foi propagada para pergaminhos. Mas aonde está escrita a graça? E aí, alguém falou? Eu vi no céu? Aonde está escrita a graça? Alguém falou aí? Isso, irmã. No coração, 2 Coríntios 3,13. Abrindo um parênteses, eu acabei. Embora está escrito em 2 Coríntios 3,3, o profeta Jeremias fez uma profecia sobre isso, que ele disse que um dia, numa nova aliança, eu não escreverei mais, assim diz o Senhor, eu não escreverei mais a minha lei em tábuas de pedra, mas nos corações. E aí, o texto aqui diz assim, porque já é manifesta em vós que sois a carta aqui
Escrita, tá? É uma tradução. Ministrada por nós, escritas não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então a graça, querido, ela está em você. Sabe por que ela está em você? Porque o ministrador da graça está em você. Quem está em você? O Espírito Santo de Deus. Então a graça, ela está em você. Na lei, quando alguém ia cobrar, imagina que eu sou sacerdote. Acho que o sacerdote lá devia ser mais barbudão assim, né? O sacerdote é o seguinte: Alexandre errou. Eu ia pegar a tábua, sentar com ele assim, não ia bater na cabeça não, coitado, né, que é de pedra. Falei, Alexandre, está aqui, você errou, está escrito aqui, entendeu? Cabeção, está escrito aqui, você errou, você vai agora pagar, vai levar uma ovelhinha para oferecer o seu pecado, não é assim? Agora, na graça, Lauro, você errou, o Espírito Santo que habita em você vai falar assim, Lauro, você errou, pede perdão. Aí você vai falar assim, não vou pedir perdão não, porque eu tenho razão. Aí o Espírito Santo, eu sei que você tem razão, mas pede perdão a si mesmo, é graça. Graça não tem culpa, graça tem amor ao próximo. Aí você vai lá e pede perdão e dá tudo certo. Está entendendo a diferença, querido? Quem cobrava na lei era a gente. Na graça é o Espírito Santo que habita em você. E aí vem uma coisa para te chamar a atenção. Na lei, se você corresse do sacerdote, ele não ia te brigar, não. Mas você não tem como correr do Espírito Santo, não, querido. Aonde você for, ele vai te cobrar. Entende que a lei se torna de jeito diferente aqui, né? A graça, ela é muito mais, o alcance é maior, porque o Espírito Santo está em nós. Amém? E agora, quem é o mediador? Essa é fácil. Quem é o mediador? Era o sacerdote, mas na graça, quem é o mediador entre Deus e os homens? De novo, fala mais alto, gente. Jesus. Quando for Jesus, vocês podem falar bem alto. É o nome acima de todo nome, né? Está lá em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está lá. Primeira carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, não existe mais a figura de um intermediário entre você e Deus. Aonde você está, você pode conversar diretamente com Deus, diretamente com o autor da lei. Então, está vendo que o mediador e a origem é a mesma. Ok? E o beneficiário somos todos agora, não é só o povo de Israel. Olha o que está escrito em Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a só o pessoal da ADNV? Só o pessoal de Vila Velha? Só o povo de Israel? Só os judeus? Não, a todos os homens. A todos os homens. Aí eu pergunto, vou fazer uma pergunta que eu faço, as pessoas não entendem. Uma vez eu perguntei a pessoa, falei assim, não, porque tem que, vem cá, você mora em Israel? Tem alguém aqui que mora em Israel, ou já morou em Israel? Levanta a mão aí para mim. Não. Então não tem sentido a lei ser para você. Ok? Você não é judeu. Você não é povo de Israel. Então é isso que a gente precisa entender. A lei é para o povo de Israel. Tem gente que está se coçando para pensar algumas coisas, mas segura aí. Bom, e a atribuição? Nós vimos que na lei a atribuição é a pena. E o que é na graça? Qual a atribuição da graça? E aí? Qual a atribuição da graça? O que Jesus veio para nos dar? Dinheiro? Cargo? Alguém falou. Vida. Vida eterna. A graça veio para nos dar vida eterna. A lei veio para nos penalizar, inclusive com morte. Mas a graça veio para nos dar vida eterna. Vamos ler o texto? Porque pela graça, bem conhecido, sois salvos. Está vendo que o texto está falando assim, de novo, porque
pela graça, não é pela lei, ó, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, ou seja, não é nada do que você faz, para que ninguém se glorie. Até aqui parece fácil, né? Tudo bonito. Aí eu vou fazer uma pergunta, para a gente raciocinar junto. A gente vive graça mesmo? De vez em quando a gente não vive uma leizinha, não? Não é? Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Mas aí, eu tenho agora uma coisa para você pensar. Nós vimos aí os pontos envolvidos sobre os dois, né? E aí, observa o seguinte, primeiro ponto, nós já até falamos, o foco da lei era a pena, e existia por testemunhas, era reivindicado pelo sacerdote e exigia cumprimentos formais. Só que a graça, o foco é a vida, reivindicada pelo Espírito Santo, e basta eu fazer o quê? Fazer curso, basta eu estudar, ser filósofo, ser teólogo, não, basta crer. Não é? Jesus não diz isso? Aquele que crer em mim. Então, é crer. E aí eu queria meditar um texto importante para a gente entender que a lei, Paulo, ele chama a lei, olha que forte, hein? Paulo não era o cara que era entendido da lei, sim ou não? Acho que o pessoal aqui sabe a história de Paulo, que Paulo era o doutor da lei. Você sabia que Paulo chamava a lei de ministério da morte? Vamos ler um texto que, devagar. E se o ministério da morte, ele está falando da lei, gravado com letras em pedras, está falando da lei, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam nem fitar os olhos em Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Ou seja, no ministério da morte, que era a lei, teve o seu momento de glória, teve operações de Deus, o povo, mas a lei era transitória, acabou. E o que permanece? Permanece a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? A lei teve a sua validade, o seu tempo. E aí eu te pergunto, então a lei acabou? Sim ou não? A lei acabou, sim ou não? Desculpa, a lei acabou, tá bom? Vamos deixar bem claro, a lei acabou. E eu vou te mostrar versículos que falam que a lei acabou. O que não mudou é que itens da lei, a graça incorporou. Por exemplo, não matarás. Estava na lei? Está na graça? Sim, eu vou te mostrar versículo. Mas a lei acabou. Muda-se o sacerdote. Mudou a lei. O sacerdote agora é você, já acabou. Agora o mediador é Jesus. A lei acabou. Aonde está isso? Aqui. Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo, para que a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei tem essa palavra fim tem dois pontos. Fim de acabou ou fim de terminou ali. Quando Cristo veio à terra, a lei acabou, ok? A lei acabou, virou graça. A graça tem pontos da lei, eu vou mostrar aqui para vocês versículos, não é eu que estou falando, não é o que eu acho, o que eu penso, não. Evangelho a gente tem que olhar para a Bíblia, né? Então é o seguinte, a lei acabou, ok? Estamos no período da graça. Agora, observa, então, por que Jesus disse isso aqui, ó?
Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Eu pergunto a você, no texto não diz que o fim da lei é Cristo, e por que Jesus diz isso aqui? Então eu vou te explicar muito bem, para você entender o que é esse cumprir aí. Você já viu uma coisa chamada mandado de busca e apreensão? Já viu esse termo? Quando o oficial chega na casa de alguém, ele diz assim, eu vim cumprir o mandato. O que ele está dizendo? Que ele veio executar aquilo que estava escrito. E aquilo só iria ocorrer uma vez. O que Jesus está dizendo? A lei toda fala sobre mim. Só que agora eu vim executar o que a lei fala. A lei não manda, a lei não diz assim, não matarás? E eu vou dizer o seguinte, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o próximo como a ti mesmo, não mata, não rouba, não cobiça. A lei não termina em mim, então agora não tem mais morte, não tem mais sacrifício, porque eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou executar, eu vou fazer o sacrifício. Acabou o sacrifício. Entendeu? Então isso que a gente precisa entender. Jesus veio para fazer com que a lei fosse executada, e a partir daquele ponto a lei deixa de vigorar entre nós. Olha esse texto, Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu, é passado, presente ou futuro? A lei nos serviu como o quê? Sabe o que é aio? Aio é como se fosse cabresto, direção. A lei nos serviu como direção, mas ela nos conduziu aonde? É o texto que está dizendo, não sou eu, tá? A Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, ou seja, depois que ela chegou em Cristo, depois que recebemos a fé, já não estamos mais debaixo deste aio, ou da lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé. Então o texto está dizendo o seguinte, até aqui a lei serviu de direção. Chegou em Cristo, agora a lei acaba. E agora Cristo passa a definir os parâmetros para qual nós usamos, que nós chamamos hoje de graça. Então não existe, irmãos, você ter graça e ter lei ao mesmo tempo. Não existe isso. Graça é graça, lei acabou. É muito simples. O texto está bem claro. Do serviu, já foi. A lei não é mais como é. Aí tem alguns elementos da lei que às vezes a gente está pensando assim, mas vem cá, Jesus alguma vez disse que os elementos da lei todos iam acabar? Não. Ele incorporou na graça elementos da lei. Mas eu quero antes frisar esse texto aqui, que Romanos 8,3, porque era impossível a lei, visto que ela estava enferma. O que ele está querendo dizer com a lei enferma? Ele está querendo dizer que a lei já não estava servindo mais, ela já não alcançava o objetivo do que precisava ser feito, porque a lei estava expondo o pecado, expondo a carne. Mas por isso ele enviou seu filho em semelhança de carne do pecado, porque pelo pecado ele condenou o pecado da carne. Ou seja, ele deu a sua própria vida para que, a partir daquele momento, o pecado não fosse mais exposto na vida do homem, porque a própria Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de algum ou de alguns pecados? Não, de todos os pecados. E aí, olha só que legal, olha esse texto, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem no preceito, amem ao teu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é cumprimento da lei. Romanos 13, 8, 10.
Ou seja, tudo aquilo que tinha na lei que a gente achava bonito, não adultera, não mata, não é que acabou. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que quem ama o próximo não faz nada disso. Então, se você faz isso, você não ama o próximo. E olha que coisa, Jesus deixa 2 grandes marcos. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Sim ou não? Qual dos dois deve ser executado primeiro? Eu amo a Deus primeiro e depois eu amo o meu próximo? Ou amo o meu próximo primeiro e depois eu amo a Deus? Responda você. Os dois devem ser simultâneos. Não tem como você dizer que ama a Deus e não ama o seu próximo. Jesus diz isso? É Jesus ou Paulo, hein? Agora me deu um branco. Gente, eu esqueço as coisas de vez em quando. Mas o texto diz assim: como pode você amar a Deus que está longe e não amar o teu irmão que está próximo? Não tem como você amar a Deus e não amar seu próximo. E lá na primeira epístola de João diz assim: se dizemos que andamos com Ele, mas não amamos nosso próximo, estamos mentindo. Está na primeira epístola a João, no capítulo 1, nos primeiros 10 versículos está isso aí. Entendeu? Então ninguém vai falar assim: eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão. Então Deus fala: então você não me ama. Você tem que amar o seu irmão e automaticamente amar a Deus. E aí, se você ama seu irmão, você cumpre a lei. É o texto que está dizendo, se você ama o próximo com a si mesmo, o amor não pratica o mal contra o próximo e, portanto, o amor cumpre a lei. Então, o que ele está querendo dizer? Que esses elementos aí, não adulterarás, não matarás, blá, 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 na lei existia. Agora, você cumpre isso tudo se você ama o teu próximo. É o texto que está dizendo, não sou eu não. Então eu posso dizer sem medo de errar, a lei acabou. E isso eu faço de boca cheia, entendeu? A lei acabou. Estamos vivendo no período da graça. E na graça eu tenho que amar meu próximo, independente se eu gosto dele ou não, porque o Espírito Santo que habita em mim vai me cobrar que eu tenho que amar meu próximo. E a graça se torna mais complicada do que a lei, sabe por quê? Porque na lei você podia sair fora do sacerdote, esconder dele. Você já foi numa vez uma blitz e você viu a blitz lá de longe, você entrou na rua para sair fora dela? Você já fez isso. Só que com o Espírito Santo você não consegue, querido. O Espírito Santo vai te cobrar. Na lei diz que se você matasse, Jesus fala que se você odiar, você já está pecando. Você não precisa matar, não. Se já odiar, você já está pecando. Na lei, você era pego adulterando. Na graça, só de você pensar no outro, você já adulterou. Então, a lei se torna obsoleta. Por quê? Porque a graça é muito mais séria. A graça, o fiscalizador dela, que é o Espírito Santo, está com você o tempo inteiro. A graça, ele vai sempre te cobrar isso aí, Não adultera, não mata, não furta, não cobiça. Ele vai te cobrar o tempo inteiro isso aí. Eu vou dar uma pausa para a gente respirar, que eu estou empolgadão. Alguém tem alguma pergunta para fazer até aqui? Porque tem mais coisa, mas até aqui. Eu quero que os irmãos... eu não quero convencer pela minha ideia, não. Estou mostrando o texto da Bíblia. Mas eu quero nivelar um pouco a ideia de que se alguém achava que a lei ainda existe, vamos tentar acabar. Né? Estamos no período da graça, a lei já foi. Inclusive, nos processos que existem, você vai lembrar dos períodos, né, que existiam, nós chamamos isso de dispensações, a lei ficou lá depois do período dos patriarcas. Nós estamos no período da graça, estamos no período do Espírito Santo. Aí é importante a gente entender, a lei serviu para um tempo, mas ela não existe mais. A graça incorporou alguns elementos que a lei eram vigentes, mas ela ignorou outros vários, como, por exemplo, eu não preciso mais sacrificar, porque se a lei existisse, irmãos,
teríamos que continuar sacrificando ovelhas no altar. Se a lei, porque não existe meia lei. Ou você é a lei ou você não é. A própria Bíblia diz isso. Ou você executa a lei e é julgado por ela, ou você executa a graça e é julgado por ela. Então, como a lei acabou, aqueles elementos que você vai ver das 613 acabou. Só que a própria incorporação do amor ao próximo não foi dedução, está escrito. O texto é claro, ó, todos os elementos, não adulterará, não matará, está tudo ali. E qualquer outro mandamento se resumem neste preceito, é o que está escrito. Romanos, capítulo 13. Inclusive, eu recomendo que você leia o livro de Romanos, que é o livro que mais fala sobre essa diferença, e ele foi escrito por um cara que entendia de lei, que era Paulo. Né? Então, é importante a gente entender. Para seguir, alguém tem alguma pergunta? Ou algum ponto que queira contribuir, fica à vontade. Diga. Está difícil. Espera que ele vai ligar para você, porque está muito longe. É importante destacar, assim, como o senhor já fez aí a respeito da questão dispensacional, né? Ao longo da história, Deus ele vai se relacionando e vai se revelando ao homem de diferentes maneiras. A lei era uma forma com a qual Deus se revelava ao homem em um determinado tempo. A lei foi durante um período transitório, não foi para sempre. Assim como também a graça é uma forma como Deus se relaciona com a humanidade. Isso Mas mesmo. A graça também, ela não é ela é um período passageiro. A graça ela não vai durar para sempre. A graça vai ter um fim também. Mas todos esses elementos pelos quais Deus vai se relacionando com o homem são formas de levar o homem a um relacionamento que é meio que eu costumo dizer que é como se fosse, a gente está aqui como se fosse estagiário para algo que a gente vai viver lá na frente, que é a eternidade. Tudo isso é uma forma de nós alcançarmos a eternidade. Então é importante a gente entender isso. A graça ela também vai ter um fim, vai ter um tempo que a gente vai olhar para a graça e vai falar assim, isso foi um tempo passageiro, e vai vir um outro tempo ainda que Deus vai se relacionar com a humanidade de uma forma diferente, aí a gente já vai para a escatologia, mas é importante a gente entender também de uma forma mais ampla a graça como esse período transitório que a gente está desfrutando nesse tempo. Muito bom, Samuel. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais, falou pelos profetas, mas hoje nos fala por Jesus. Então, no período que estamos da graça, Jesus está falando com a sua igreja através do Espírito Santo. Mas quando Jesus voltar, nós vamos para outro patamar, que já não é mais a graça. Porque para existir graça, o Espírito Santo tem que estar na humanidade. Então o Espírito Santo também vai para a glória e vai existir uma outra dispensação, que vai para, como Samuel disse muito bem, para a visão escatológica, né? Tem várias vertentes que defendem que o milênio é uma dispensação, né? Outros que não, que já é a ida com o céu, ok? Mas é importante a gente nivelar isso, e aí eu vou falar daqui para frente alguns pontos, porque até aqui eu só quis definir muito bem com os irmãos que as diferenças principais, não dá para pegar tudo, como eu disse no começo, da lei e da graça, mas a gente precisa entender que se estamos no período da graça, a lei acabou. Isso para nós é claro. Alguém tem mais algum ponto aí para colocar antes de eu seguir? Amém? Bom, aí eu queria colocar aqui alguns pontos que eu chamo de pontos importantes para a gente analisar. Já que o assunto era nos dias atuais, né?
Primeiro, a graça é responsável pela salvação. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vamos ler 3 textos legais. Primeiro, Atos dos Apóstolos 15:11. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles, aqui Paulo está falando, né? Assim como aos demais também. Né? Outro texto, que está em Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. E o texto que nós já conhecemos, que lemos já ele nesta noite, que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um grande problema isso não vem de vós, tá? Porque as pessoas acham que para ser salva, eu tenho alguns elementos a serem colocados que não é só a graça. Eu vou falar um pouco disso mais à frente, mas eu queria dizer uma coisa para você. Nada no mundo do que eu faça, do que eu possa ser a melhor pessoa nessa humanidade, eu possa ser o melhor ser humano do mundo, eu posso abraçar a todos, amar a todos incondicionalmente, nada disso me dá salvação, se não for por Jesus. A salvação não depende de mim, do que se eu sou uma boa pessoa, ela vai existir. Eu posso não querer aceitar ela, isso é outros 500. Mas a partir do momento que ela me foi dada e eu reconheço essa graça na minha vida, eu vou errar muitas vezes. Você vai continuar pecando, irmão, queria te avisar, tá? Se você não sabe, agora você sabe. Você vai continuar pecando. A diferença é que na lei, quando eu pecava, dependendo do pecado, eu ia morrer direto, ia ser condenado. Mas na graça, quando nós pecamos, eu não estou falando de pecado, eu vou falar isso mais à frente, inclusive. Nós chamamos de pecado inconsciente ou não recorrente, porque a pessoa que vive conscientemente no pecado, ela já está condenada. Jesus que disse isso, fui eu não. Mas você vai pecar, querido? Vai. Só que o pecado da nossa vida tem que ser acidente de percurso, não pode ser, então agora eu vou aceitar Jesus e eu vou continuar fazendo tudo de errado. Não, se a lei está dizendo, se a graça diz que eu tenho que amar meu próximo, eu tenho que fazer todas aquelas coisas que estão ali, se eu não faço, eu estou errado também. Isso que a graça não nos isenta de culpa. A diferença é que a graça nos encaminha para o perdão, coisa que na lei não tinha, ok? O perdão foi instituído na graça. Por isso que nós temos que perdoar os outros, porque nós gostamos muito de pedir perdão a Deus por nós mesmos. Como Deus pode te perdoar de um pecado que só Ele conhece, se você não perdoa o seu irmão por poucas coisas? Às vezes ficou sem falar com o irmão, porque o irmão não concordou com você na EBD. Fiquei sem falar com o irmão, porque ele não me deu Pai do Senhor. Fiquei sem falar pelo meu parente, porque ele não foi na minha festa lá, que eu convidei. E eu vou dizer mais, vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa. Nós temos uma vivência no meio evangélico, que muitas vezes nós queremos limitar a ação da graça na nossa vida. Por exemplo, Jesus disse que o pecado de você trair a pessoa, né, é a única forma de divórcio aceitável. Aí alguém trai, aí você fala assim, eu perdoei, mas eu nunca mais quero olhar para essa pessoa. Eu tenho raiva dela. Isso é limitar a graça. Por que é limitar a graça? Porque é o seguinte, querido, a mesma pessoa que errou com você, Deus ama ela da mesma forma. E a graça, ela veio para nos dizer o seguinte, se você tem uma cicatriz no seu braço, ela pode parar de doer um dia, mas você vai ficar olhando, um dia eu machuquei. A graça é tão forte que ela faz até a cicatriz sumir.
Porque o Espírito Santo, ele muda a mente. Ele vai lá dentro da sua mente e muda. Nós não, nós queremos limitar o Espírito Santo. Não, eu perdoo até aqui, mas eu não quero conviver mais com meu cunhado, com minha cunhada, com meu tio. Mas o Espírito Santo não. Você tem que amar. Não é isso que está escrito, amar? Você tem que amar. Independente se você gosta ou não. Você vai amar. Oi? Tem que estar juntinho, né? E veja, isso é complexo. Isso é difícil, mas nós não podemos limitar o poder de Deus. Se você tem alguém que você tem dificuldade de perdoar, tem uma notícia para você. Deus pode mudar isso. Deus pode reverter qualquer coisa. O Espírito Santo pode mudar qualquer pensamento. É a graça, irmãos. É a graça. Olha agora, o que é legalismo? Quem já viu esse termo? Quem já viu a palavra legalismo aí? Levanta a mão. Tem umas pessoas, né? Beleza. O que é legalismo? Legalismo é dizer o seguinte: estamos vivendo na graça, mas tem algumas coisas que eu queria criar umas leis, alguns pontos aí para dizer o seguinte, ó, ainda hoje existem igrejas ou pessoas que dizem viver na graça, mas não praticam a misericórdia e estão mais preocupados com que outros cumpram ritos, ideias, usos e não que outros alcancem a salvação. Tem pessoas que ficam à igreja só olhando a roupa da irmã, do irmão. Se o irmão comete uma falha, ele é o primeiro a dedurar para o pastor. Nós estamos vivendo um momento que não é mais assim. Isso é legalismo. Isso é você querer punir, expor o pecado com a lei. Irmão, estamos na graça. Na graça, quando alguém erra, você vai orar com a pessoa. Você vai interceder por ela. Você vai conversar com Jesus sobre ela. Porque isso é amar o próximo. É você colocar no lugar dele. Mas o legalismo ainda existe. Ainda existe. Pessoas estão mais preocupadas com cargos que ocupam. E se você não segue as normas do cargo, você não está dentro. Outro dia desse eu ouvi uma coisa, eu não vou falar o nome da igreja não, porque eu tenho certeza que alguns conhecem. Eu vi um negócio que me assusta. Eu vi uma igreja aqui em Vila Velha, que quando você entra lá, você é convidado a fazer um curso de membro, e eles vão te explicar as normas. Eles vão, se você falar assim, não, isso eu não quero, então você é convidado a se retirar. Eu pergunto a você, aonde na graça que está escrito isso? Aonde na graça que diz que eu tenho que aderir a alguma coisa para ter salvação na minha vida? Não tem, irmão. Mas o legalismo ainda existe. E ele existe de várias formas. Existe o legalismo punitivo e existe o legalismo, sabe o que é? O legalismo do oba-oba. Não, a gente pode fazer tudo que quiser, tudo certo. Jesus te ama da forma que você é. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com essas coisas, né? Mas legalismo existe em nós. Toda vez que você olha para alguém e você pensa que ela não está de acordo com os parâmetros de Deus e você está julgando, você não está agindo pela graça, está agindo pela lei. E Deus pode querer agir com a lei com você também, e você não vai gostar. Por isso que a graça em nós é misericordiosa, porque todas as vezes que eu erro, mas quando eu confesso o meu pecado a Jesus, Ele olha para mim e Ele... Irmão, se não fosse a graça, todos nós já estávamos condenados. A graça é que nos isenta dos pecados que temos. Quando vocês sabem qual é o princípio básico da justificação, tem vários princípios, mas vou te falar um principal. A Bíblia diz que todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. É a Bíblia que diz, não sou eu. Só que quando chegar lá, Deus, eu estou dando uma conjecturada, só para você entender.
Deus vai pegar minha lista de pecado, que vai ser igual um rolo de papel higiênico, assim, vai abrir, olhar para a minha cara. Muito pecado, né, filho? Mas aí vai vir Jesus e vai colocar entre eu e ele, para que quando ele olhe, ele não me veja, ele veja Jesus. Ele fala, eu só não vou te condenar, porque eu estou olhando para você, mas eu estou vendo meu filho. Isso é graça, irmão. É Jesus se colocando no nosso lugar, Jesus assumindo os pecados que são meus, porque o sacrifício dele foi atemporal. Ele deu a sua vida pelos pecados que você um dia cometeu, pelo que você está cometendo hoje, pelos todos os outros pecados que você vai cometer. Você só precisa viver na graça, porque se você sair da graça, aí os pecados vão ser lidos, irmãos, e aí vai ser, como a própria diz, para alguns serão honra, para outros vergonha. É a Bíblia que diz, não sou eu. Bom, olha esse texto, está lá em Gálatas 2:3, mas nem ainda Tito, que era Apolo, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e por isso, por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram para espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. O que Paulo está falando? Rapaz, tem um grupo de irmãos que dizem ser irmãos, mas que estão aqui, não é para viver, não, é para se intrometer, dizer que a gente está errado, dizer que tem uma lei que ela tem que ser colocada à posta e a gente tem que viver de novo em servidão. A circuncisão era só para o povo de quem? De novo, de Israel, estava na lei. A lei tinha o ato da circuncisão, era para Israel. Aí queriam que o cara que era grego, queriam que ele se circuncidasse para ele fazer parte do grupinho. Às vezes a gente faz isso hoje, irmãos. A gente quer que as pessoas cumpram da gente, do jeito que a gente faz, pensa do jeito que a gente pensa, quer que as pessoas nos sigam do nosso jeito, e como elas não fazem, a gente começa a questionar elas. Ou começa a acusar, ou começa a falar mal para os outros. É isso que o texto está falando. A nossa preocupação não é acusar. Deixa eu te falar, tem um que o ministério dele já é especialista em acusação. Porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. Irmão, se o ministério é dele, não pega isso para você. O ministério de acusador é do diabo, deixa ele acusar, porque Jesus vai te justificar. Agora, se você acusa, você sai da graça e entra na lei. Exemplos de falsas doutrinas. Primeiro, salvação condicionada a cumprimento de ritos e costumes. Eu ouvi uma frase uma vez, essa eu posso falar. Eu estava num congresso e tinha um cara lá que era adventista. Para quem não sabe, eu dei uma vez uma aula aqui numa terça-feira só sobre adventismo. E ele me disse a seguinte frase, não, porque temos que guardar o sábado, porque se não guardar o sábado, nós vamos para o inferno. Eu olhei para a cara dele e falei assim, vem cá, então você está dizendo que a graça de Cristo é inútil, não serviu para nada. Jesus foi lá, deu a vida na cruz do Calvário, derramou a graça, como está em João 3,16, para nada. Porque então nem precisava da graça dele, era só guardar o sábado. Não é isso que eu disse. Não, você acabou de dizer que para eu ser salvo, eu preciso guardar o sábado. Não existe nada que me faça eu cumprir algum rito ou costume que me dê salvação. Ok? Usos e costumes são coisas do mundo físico. Por exemplo, nós temos o costume de um tipo de roupa. A roupa que você usa aqui é a mesma que os irmãos lá da África usam? Não.
E eu vou te falar, tem céu diferente da gente para eles? Não. Nós vamos para o mesmo lugar, para o mesmo céu. Não tem nada a ver. É diferente? É. A gente acha estranho? Acha. A gente vai usar igual tudo que eles usam no cotidiano? A gente usa aqui no culto de missões, né, mas não vai usar no cotidiano. Não adianta. Se alguém falar que eu vou ter que usar aquelas roupas coloridas, eu não gosto. Eu gosto de roupa azul e preta. Não adianta. Todo mundo, vocês vão me ver normalmente assim. É mania minha. Vai mudar alguma coisa o projeto de salvação de Deus para mim? Não. Para eles? Não. Porque isso não tem nada a ver com a graça. A graça alcança a todos. Vai alcançar a África toda em nome de Jesus, vai alcançar outros lugares. Porque é onde ela vai, não independe. E a gente vê o legalismo ainda sendo praticado. Salvação condicionada à quantidade de atividades que a pessoa faz na igreja. Não, fulano tem 3 cargos na igreja, ele tem céu garantido. Tem não, irmão? Tem não. Jesus disse o seguinte, vai ter alguns que vão virar para mim e falar assim, mas eu te servi, eu tinha dons, falei em línguas, expulsei demônio. Sabe o que Jesus falou para ele? Não te conheço. Essa é uma frase que eu não quero ouvir. Não interessa as atividades que você fez para o âmbito da salvação. Como Deus vai tratar em termos de galardão, é outra aula, é outro assunto, tá? Deus se agrada de você ame a obra de Deus muito. Deus quer que você tenha atividades na igreja, tem, amém, vai ser uma bênção, Deus, mas Deus quer sinceridade de coração. Deus não quer que você faça um monte de coisa na igreja para você ficar bem com o pastor, como vários lugares eu já passei e era assim. Se você não fazia o que o pastor da igreja queria, do jeitinho que ele queria, você não ganha... As pessoas te criticavam, falavam que você estava fora do projeto de Deus, até isso eu já ouvi, entendeu? Então é o seguinte, irmãos, não está condicionada a nenhum desses elementos, ok? Outro ponto, salvação na prática rotineira e usual do pecado, não tem. Se você escolheu continuar sendo pecador, se você continuou que vai ser pecador, desculpa, não tem salvação, porque a salvação ela é incompatível com o pecado. Se você reconhece a salvação na sua vida, você diz, eu não quero mais pecar. Você pode até pecar, mas você não quer, porque o seu coração está ligado com o Espírito Santo. Não existe evangelho de não deixar o Espírito Santo te transformar. Se você entrar num culto e você não falar assim, eu mudo alguma coisa na minha cabeça, se você não tiver um coração predisposto a deixar todo dia o Espírito Santo te ministrar, te ensinar alguma coisa, você quer viver um evangelho continuando como você era, isso não é evangelho, é clube, é religião, é qualquer outra coisa. Evangelho envolve ministração do Espírito Santo na sua vida. E aonde um dia abundou o pecado, agora superabundou a graça. É a Bíblia que diz isso. Então, não existe esse negócio, não vem para cá, continua pecando que Jesus te aceita assim. Irmãos, ele até te aceita, mas ele te muda. Você não permanece assim. Você não pode permanecer vivendo no pecado, porque o pecado desagrada a Deus. E a Bíblia tem uma lista de pecados em 2 lugares, em Gálatas e em Apocalipse, dizendo as listas dos pecados de pessoas que não é que praticaram um dia, mas que são pecadores daquela lista, que não vão para o reino. Não é que um dia você roubou e agora você não está roubando mais. A Bíblia fala daqueles que continuam, que vivem, que gostam de roubar e que gostam de matar. Né? E tem uma lista de coisas, não sou eu que estou dizendo, está lá na Bíblia, é uma lista que está lá. A gente não pode fechar o olho para a Bíblia e falar assim, não, mas isso aqui eu não quero. Não existe, não é assim. A Bíblia ela é um todo, irmão. Não tem você pegar meia Bíblia e aceitar. Não, a palavra de Deus não é meia palavra. Ela é a palavra como um todo.
Então, não existe salvação em acordo com o pecado. Se você vai ser salvo todos os dias, Cristo está predisposto a perdoar os seus pecados, a lavar sua alma, porque o sangue dele foi aspergido para que você pudesse ser limpo. Então isso é muito sério. Viver no pecado é olhar para a cruz e falar assim, grande coisa. Viver no pecado é isso, é ignorar o sacrifício de Cristo. Então você não pode amar o pecado, você tem que ir contra ele, você tem que se incomodar. Até aqui, amém? Olha esse texto. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos na lei, mas estamos na graça? Tem gente que confunde isso. Ah, não, acho que graça é oba-oba, então é graça, eu posso fazer tudo de errado, que todo dia Jesus vai me perdoar. Eu posso estar sempre cometendo falhas, olha o que o texto diz, de maneira nenhuma. Estar debaixo da graça não quer dizer que você vai deixar o pecado continuar te dominando. Quem tem que te dominar é o Espírito Santo. Quando ele te enche é porque o pecado sai. Quanto mais cheio dele, menos pecado você tem. Então, a graça, tem pessoas que confundem com o termo liberdade e outros libertinagem. Liberdade é, eu tenho liberdade pela graça de interagir diretamente com Jesus Cristo, eu não preciso de nenhuma lei para isso, de nenhum cumprimento de rito para isso, de nenhum sacerdote para isso. A única coisa que eu tenho que fazer, que foi a própria recomendação de Jesus, entro no secreto do meu quarto, coloco meu joelho e oro para ele, que ele no próprio secreto vai conversar comigo. Palavras de Jesus. Mas isso não justifica então que eu possa continuar pecando. Ah, não tem ninguém me vendo. Tem. Quem está dentro de você está te vendo todo dia. Até o que você pensa de errado. Quantas vezes você olhou para alguém e falou assim, estou com vontade de matar essa pessoa. Aí o Espírito Santo pensa assim, não é isso que eu quero para a sua vida. Mas na lei não era assim não. Se você tinha vontade, o sacerdote não ficava sabendo, só se depois você matasse, né? Então é muito sério viver na graça, irmãos. Viver na graça é entender que da mesma forma que Jesus me perdoa todo dia, eu tenho que fazer a mesma coisa pelo próximo. Se eu não fizer, eu também deixo a graça de lado. Porque se eu, como o próprio livro de João, né? Dizer que algum rito, eu fecho com essa frase, com algum rito, costume, cargo, é condicionante da salvação, é dizer que a graça, está escrito errado, né? É dizer que a graça não é suficiente. E uma coisa que a gente precisa entender, a graça é a única forma de alcançarmos a salvação, e não existe outra coisa, nenhum outro elemento para isso. E a graça nos foi dada por causa de um sacrifício, por causa do fim do cumprimento da lei. Ok? Não vivemos mais na lei, não vivemos mais sobre o aio, como está escrito em Gálatas, mas agora vivemos por Cristo. E agora a nossa forma de agir, ela é diferente. Todos que estão aqui, é óbvio, é uma coisa que eu vou falar muito óbvia, mas só para você entender o meu raciocínio. Todo mundo que está aqui, quando já nasceu na graça, né? Ninguém aqui nasceu no tempo da lei, porque a lei não existe já há muitos anos. Mas veja como, quem passou por várias igrejas, quantas vezes você foi abordado por não cumprir ou cumprir um rito, e você entendia que se você não fizesse isso, quando Jesus voltasse, você não ia para o céu? É sério isso. Se Jesus voltar agora, eu não vou, não. Irmão, o sacrifício da cruz não é um sacrifício simplesinho, não. Aquele ato foi feito para que todo pecado pudesse ser destruído.
O ato da cruz diz assim: todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não é um pecado rotineiro, uma coisa que aconteceu, que vai tirar a sua salvação, não. Porque a cruz foi muito maior do que isso. Você só precisa confessar. A Bíblia diz que você deve confessar os seus pecados. Pecado não confessado, confessado ao Espírito Santo. Ó. Abrindo um parênteses, né, só para a gente tá quase no finalzinho, tem pecado que é para Deus que você tem que confessar, mas tem coisa que é com o irmão, tá? Então, tem coisa que é com o irmão, tem coisa que é com Deus. Ponto. Mas quando você confessa o pecado ao Senhor, aquilo o Senhor recebe e automaticamente te perdoa. Então, se você não confessa, você não recebe o perdão de Deus, porque Deus só te perdoa se você confessa. Então, é importante isso, você tem que viver uma vida de constante oração e de pedido de perdão ao Senhor pelos seus pecados. Mas Deus vai estar sempre aberto a te abraçar. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai não chegou e falou assim: nossa, você está fedorento, não quero falar com você não, vai tomar banho. Foi assim que ele fez? Ele correu, saiu da posição de dentro da casa, foi lá fora e abraçou o filho todo babado do jeito que ele deve ter vindo, né? Porque devia estar cheio de... Querido, a Bíblia diz que Deus vai aonde você está para te trazer. E ele foi lá e fez isso, isso é graça. A Bíblia diz que Jesus largou a sua posição de Deus, se fez inferior aos anjos, não para usurpar o trono de Deus, mas para poder vir, poder te ir aonde você está e te abraçar, é Deus conosco, e te pegar pela mão e falar: vem, você é meu, te perdoo, vou te mudar. A primeira coisa que o pai fez nessa parábola, né, quando ele foi lá e pegou o filho pródigo, ele abraçou o filho, mas depois ele levou para casa, não levou? Não continuou deixando ele lá fora? Não, teve mudança. Levou para dentro da casa, botou o anel na mão, trocou de roupa, teve vários processos. Deus quer mudar, a graça é isso. Te perdoo, você, não me preocupo de onde você veio, mas agora você vai viver uma vida diferente. Você vai ser mudado, você vai ser transformado. Você não pode ser mais aquela pessoa que vivia no chiqueiro. Estou pegando a parábola para falar. A graça é assim. Nem nada do que você pensar, do que você vai fazer, é suficiente além da graça. A graça é tudo para nós. Sem graça, você não... Vou usar até as palavras do Lauro. Sem graça a gente não vem aqui cantar. Sem graça a gente não vem aqui pregar. Sem graça, né, você não está na presença de Deus. As intempéries do mundo, o mundo está aí, ansiedade, estresse, aquele negócio todo. A gente só sobrevive, irmão, porque a gente tem graça. Porque se não tivesse a graça, a gente não sobrevive, não. A gente se envolve, daqui a pouco você está no meio do pecado. Essa semana eu vi um vídeo de uma cantora gospel, que ela foi dar uma entrevista num programa jornalístico, e o cara: não, porque você está agora no auge. Falou para ela assim: e você está bombando, já está ao ponto de que agora você está além do evangelho, você agora vai outro. Sabe o que ela falou? Sem Cristo eu não faço nada. Adorei o posicionamento dela, mas não é todo mundo não que faz isso. O cara começou a encher a bola dela, falando que era melhor e tal, é isso que o diabo está fazendo. Você é a melhor pessoa, você é melhor do que aquela igreja, você é melhor do que aquele irmão, você é mais inteligente. Enquanto Cristo só está falando: vem cá, meu filho, eu te abraço, vem comigo. Isso é graça. Então a gente precisa entender muito isso, porque não é só uma aula que eu estou dando aqui. Quando eu comecei a pensar nesse aspecto, eu comecei a olhar assim: como a gente ainda vive a lei. Não pensa que a gente é santo, não. Quantas vezes eu já julguei pessoas olhando e falei: ih, esse cara aí não entra no céu, não. Eu já pensei assim. Nós fazemos isso. Às vezes olha para as pessoas e fala: mas Deus está com outro olhar, irmão. Deus está com outra pegada. Deus está olhando lá na frente. Aquele que você dá menos por ele, talvez é aquele que Deus vai usar mais ainda para a glória dele.
Isso é graça. Algum ponto, alguma pergunta aos irmãos, para a gente fechar? Fala aqui. Interessante. Lá no meu trabalho, né, aconteceu um mover, né, e eu tomo conta do ambiente lá, e lá tem dois motoboy que trabalhavam com a gente lá, e eu falei com eles para colocar anteninha para não ter problema de pipa, né, pegar no pescoço e até arrancar o pescoço dele. E ele, como cristão, ele falou bem assim, eu não coloco, porque eu dependo de Deus, de Deus. Eu falei com ele, ó, nós temos que fazer a nossa parte, o Espírito Santo nos molda a fazer a nossa parte. Aí ele olhou para cima, olhou para o céu e falou bem assim, ó. Então, aí você, ensinando a palavra sobre a graça, ele não está na graça, ele está na desobediência mesmo. Às vezes a gente fala assim, Deus, manda alguém para me dar uma instrução. Aí vai lá o Lauro e fala com ele, põe o negócio lá. Aí ele fala, Senhor, mas você não falou comigo? Não falei, eu dei o recado para o Lauro fez, você que não ouviu. Não é assim que ocorre? Cuidado, irmãos, tem pessoas que estão do seu lado, que vão falar coisas de Deus para você e você acha que não é. Fica ligado que Deus está usando o irmão do seu lado para falar com você. Né? Às vezes no local de trabalho, muito bom. A graça é assim, ela é tão misericordiosa que ela não olha para nós, para quem somos. Ela usa todos nós de igual forma. Entende? Isso é maravilhoso. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Espero que eu tenha... Meu objetivo era dar um pouco de sacudida nesse aspecto, né? Para a gente firmar um pouco essa ideia de lei e graça. E eu sei que tem algumas pessoas que às vezes entendem que a lei existe por conta desses pontos, né? Mas a gente precisa separar bem isso. Estamos no tempo da graça. A lei acabou. O pecado que tinha condenação para a morte, agora para nós, através de Cristo, é perdão e vida eterna. Amém? Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, pela Tua presença maravilhosa nas nossas vidas, pela Sua misericórdia de nos permitir ser usados pelo Senhor, mesmo com a nossa limitação, as nossas falhas, os nossos erros. Te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é dono de todas as coisas, inclusive dos nossos pensamentos, das nossas ideias, e que sempre aqui, Senhor, o Senhor apareça. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui nesta noite, que possam viver a plenitude da Tua graça nos seus lares, no local de trabalho, nas suas vidas, e que na vida de cada um aqui, o nome do Senhor seja sempre glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Faz assim, irmãos. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de nós até a volta do Senhor Jesus. E todos digam, amém. Vão na paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe.